Primeiro, falando sobre o surgimento do nome das ruas, as ruas não são denominadas à toa, né? Elas têm uma intencionalidade na escolha do nome que confere a identidade delas. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, no início de Belo Horizonte, houve a escolha pelo nome de cidades mineiras, pelo nome de tribos e nações indígenas, pelo nome dos estados. Todos os nomes escolhidos para as primeiras ruas de Belo Horizonte, elas se associavam ao imaginário republicano, que era um imaginário não religioso, laico. Então, num primeiro momento, são poucas as ruas com nomes com referências religiosas. Elas são muito mais ruas com referências não religiosas e a grandes personagens, né, que é uma outra grande característica. As ruas, elas possuem essa personalização, elas recebem nomes também de grandes personagens. Então a escolha desses personagens, ela é importante para formar nas pessoas um imaginário, não só político, mas também político, a partir dos lugares em que a gente mais circula. Então vamos supor que a gente circule todos os dias, ou na maioria dos dias, na Praça Tiradentes, na Avenida Getúlio Vargas, na Praça Rio Branco. Todos esses nomes são nomes de personalidades políticas que formam as nossas mentalidades. A gente começa a atribuir valor a essas personalidades pelo fato de que nós circulamos nessas ruas todos os dias. Nós temos familiaridade com o nome dessas pessoas e, em alguns casos, vamos até pesquisar quem foram elas. Então, nesse sentido, a nomeação de ruas, ela cumpre um importante papel na formação das identidades políticas. Aquelas pessoas consideradas importantes, elas são nomeadas, elas ganham, elas emergem na esfera pública, elas deixam de ser anônimos e passam a dar nomes de ruas, que são locais fixos na história, digamos assim. Fixos no sentido de que as ruas não saem do lugar e raramente elas trocam de nome. Então esse nome fica gravado não apenas para a história, mas fica gravado no tecido da cidade, de forma que a gente consegue também ler a cidade de acordo com os nomes das ruas. Então aqui em Belo Horizonte você tem determinadas regiões em que as ruas têm nomes de minerais, como próximo de onde eu moro, ali na Zona Leste. Você tem regiões em que as ruas aí já são nomes de santos. Regiões em que as ruas não têm nome, são letras. Geralmente são os bairros que estão no começo do processo de urbanização. Então as diferenças nos nomes das ruas também mostram diferenças sociais e urbanísticas, né? Os nomes das ruas não são conferidos ao acaso. E, por fim, eu acho importante mencionar que essa toponímia, né, o nome das ruas, integra também uma hierarquia política. Quem é que dá o nome às ruas? Não é qualquer um que dá nome às ruas. Então as ruas, elas são nomeadas por atos oficiais do Poder Executivo Municipal aprovados pelo Poder Legislativo. Então a Câmara dos Vereadores deve aprovar a mudança do nome das ruas, sugerido ou não pelo prefeito. O legislativo também pode propor a mudança do nome das ruas. Então percebam que esse nome das ruas, eles vêm de cima para baixo. Havendo ocasiões, e não são raras essas ocasiões, em que a rua tem um nome, mas é chamada por outro. Então a gente consegue ver também um conflito entre a lei e o costume. Nem sempre aquilo que está na lei é aquilo que é afirmado pelo costume. Então algumas ruas, elas possuem apelidos, e elas são às vezes mais conhecidas pelo apelido do que pelo próprio nome. Sabe? Um exemplo que a gente poderia citar aqui em Belo Horizonte é a Avenida Catalão. A Avenida Catalão, ela chama-se Avenida Carlos Luz. Poucas pessoas sabem quem foi Carlos Luz, um político udenista dos anos 60, 50, 60. Então, nesse sentido, a avenida ela é muito mais conhecida pelo nome, pelo apelido, do que pelo nome original. Isso mostra uma diferença, um espaço entre o que está na lei, aquilo que é institucionalizado pelas instâncias oficiais, e aquilo que está na esfera do costume, do cotidiano, das apropriações criativas das camadas dos diferentes grupos sociais, né? Então, acredito que o nome das ruas é um elemento importante para a gente fazer uma cartografia histórica da cidade, para a gente ver em quais lugares determinadas personalidades são colocadas, quais são colocadas lado a lado. E a partir dessas associações a gente também descobrir novas narrativas sobre a cidade, né, que estão nos contornos, dentro e fora dos contornos da Avenida do Contorno.